Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. Inscreva-se em nosso canal, dá um like, compartilha e toca o sininho para ser avisado sempre das nossas novidades aqui no programa Visão Espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita tem a grata alegria de receber para o seu programa especial de Natal, Geraldo Campetti Sobrinho. É vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, responsável pela área de divulgação doutrinária, que contempla as unidades organizadoras do Reformador, Memória e Documentação, Comunicação, Febre Editora e Comercial, além de palestrante, escritor e apresentador dos programas Livros que Iluminam e Entre Dois Mundos, uma visão espírita da realidade da nossa Federação Espírita Brasileira através da FEB TV. Geraldo, seja bem-vindo ao programa Visão Espírita e já inicio agradecendo por você se disponibilizar e poder estar conosco neste programa. Olá, amigos. Olá, eu que agradeço a oportunidade, o convite, é uma satisfação estar aqui com vocês nesse programa Visão Espírita, um bate-papo sobre um assunto tão importante nessa data especialíssima, não é? Em que a gente relembra a figura, a presença inesquecível do nosso querido Mestre Jesus. Então, nós estamos à disposição. Geraldo, nós espíritas, estudamos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, estudamos o Céu e o Inferno, a Gênese, que são as nossas obras básicas, e temos também obras póstumas, o que é o Espiritismo, e uma série de livros que participam, que vêm através de Allan Kardec. E no Livro dos Espíritos, pergunta 625, Kardec indaga: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E o Espírito Verdade responde muito simples: Jesus. Geraldo, como nós espíritas e os espíritas apresentam Jesus para a sociedade, para todos, como modelo e guia? É tão interessante, Sola, essa pergunta que Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, faz, e o Espírito Verdade responde, para nos trazer a figura de Jesus como realmente a representação máxima da vontade de Deus na Terra. Nós espiritistas acreditamos que Jesus é o governador espiritual da Terra. Ele co-criou o planeta Terra com Deus há 4 bilhões e 500 milhões de anos, cerca desse tempo, não é? E Jesus, naquela época, já era um espírito puro. Então, realmente, quando Kardec faz esta pergunta, era para ver exatamente qual seria o nosso referencial, o nosso exemplo, o nosso protótipo, alguém que pudesse ser exatamente o guia para ser seguido, o modelo para nos servir de inspiração. E essa presença, essa figura, essa personalidade é Jesus, Jesus de Nazaré. Governador espiritual da Terra, guia porque nos conduz. Veja como é interessante a necessidade dessa condução. Nós sermos conduzidos é porque todos estamos num caminho de aprendizado. E Jesus é o nosso guia que vai conduzindo toda a humanidade do rumo do seu autoencontro, da plenitude, da felicidade. Então, Jesus é mestre porque ensina, Jesus é o Senhor porque dá o testemunho, não só pela palavra, pelo ensino, mas pela vivência daqueles ensinos morais que ele pregou.
Por isso é a autoridade máxima que a gente pode ter. Eu só queria lembrar rapidamente, na psicografia de Divaldo Franco, em Perfis da Vida, o espírito Guaraci Paranavieira nos diz que Jesus é a síntese histórica da ascensão humana. Então, veja, Jesus é tudo o que pode representar, né, Zola, de mais evoluído, de tudo que a gente pretende de virtude, de coisas boas, para nós realmente evoluirmos nos sentindo felizes. Por isso que Jesus é a vida em representação máxima do Criador, como modelo para a humanidade de todos os tempos. Assim fala o espírito Guaraci Paranavieira. Geraldo, quando nós apresentamos e fortalecemos o conceito de que Jesus é o governador, é o mestre, ele está conosco há muito tempo, né? Nós, enquanto espíritos encarnados, fomos ter contato com Jesus há 2000 e poucos anos atrás. Mas a nossa relação e a relação de Jesus com a gente é muito anterior a toda esta, né? Ela não começou há 2000 anos atrás, quando nós vamos encontrar no livro, no Evangelho de Lucas, né? Lucas, no capítulo 2, versículos 10, 11 e 14, quando Lucas vai escrever: Eis que vos trago uma boa nova de grande alegria. Na cidade de Davi acaba de nascer hoje o Salvador, que é Cristo, Senhor. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Qual é o significado da vinda de Jesus, uma vez que, como governador, nós espíritas, né, sabemos que Jesus nos acompanha há muito, mas há muito tempo, né? Ele nos conhece os caminhos e as formas e os jeitos com que lidamos com as coisas, que transcende a nossa própria capacidade de entender, né? É verdade, Zola. A gente vê na psicografia de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel, que é o seu guia espiritual, no livro A Caminho da Luz, trazendo a figura de Jesus no seu papel impressionante, de realmente aquele que veio abrir o caminho para que a gente pudesse entender na nossa vida a importância de Deus, a importância da harmonia, da fraternidade, da solidariedade, a importância de nós nos esforçarmos por buscarmos o bem, sempre agindo de maneira solidária e fraternal com o nosso próximo. Então, você tem razão, Jesus, de fato, e assim Emmanuel confirma, já vem nos acompanhando desde há muito tempo. Porque esse interesse de um mestre que ama, de um irmão mais velho que protege, que assiste e que orienta. Por isso nós temos em Jesus, de fato, essa representação máxima da vida e da vontade de Deus. E ele veio nos trazer todos esses ensinos. Já desde antes acreditamos, inclusive, da sua presença entre nós. Ele sempre esteve conosco, Zola, através de intermediários, de missionários, de tarefeiros, de servidores que se manifestaram nas diversas áreas, desde as culturas, as artes, a história, a filosofia, a ciência, a religião, não é? Esses nossos irmãos, tanto na personalidade masculina quanto feminina, todos eles instrumentos do Cristo. Independentemente do local em que se manifestaram, e com todo o respeito, naturalmente, a todos que acreditam de maneira distinta, mas Jesus é esse modelo, porque nos serve de inspiração. E ele é esse Filho de Deus que nos ensina o caminho, uma vez que todos somos filhos de Deus também, para nos aproximarmos do Pai, diante das suas lições, do seu testemunho, do seu sacrifício, que foi todo um exemplo muito digno, muito honrado, e descobrindo sempre em cada um de nós, na condição de irmãos, o que nós temos de melhor. Então, Cristo sempre veio trazendo, não é, um despertamento, uma orientação, para ver se ao longo do tempo, dessa trajetória da evolução humana, a gente pudesse assim despertar a nossa consciência. Por isso que no Espiritismo nós temos, próximo dessa questão que você se referiu, a de número 625, em O Livro dos Espíritos, a 621, que pergunta onde é que está escrita a lei de Deus.
E o Espírito da Verdade, ou Verdade, responde que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. E Jesus vem tocar a nossa consciência para que ela seja despertada, para que a gente possa estar acordado diante da vida, não nos atendo apenas às questões da materialidade, às questões cotidianas que podem nos levar à ilusão. Jesus traz uma mensagem da imortalidade, da sobrevivência do espírito, da responsabilidade que nós temos, da evolução que é contínua, de um Deus que é Pai, e nós que podemos, com a nossa própria liberdade, construir o nosso caminho, o nosso destino. Então, veja como há uma proximidade, um link, uma conexão profunda entre o Espiritismo e a mensagem de Jesus. Porque, de fato, o Espiritismo é todo fundamentado no Evangelho do Cristo. E a gente vê como Cristo nos traz essa ideia do amor. A sua mensagem está fundamentada no verbo amar e no substantivo amor. Tanto é que ele toma da lei antiga. Veja, já estava nos acompanhando com Moisés. É o próprio Cristo acompanhando através dos ensinos de Moisés, tentando alertar o povo, esclarecer aquele povo. Por isso Moisés ele faz um mix, né, entre as próprias leis divinas, que ele é o intermediário da revelação, e com as leis civis. E faz ali uma conexão, porque o povo ainda era um tanto quanto bruto, né? Um pouco mais bruto do que nós somos hoje. Então era a necessidade dessas explicações todas. E Jesus toma a essência da mensagem, que é a mensagem espiritual, resumindo os 10 mandamentos que Moisés recebe no Monte Sinai, como profeta maior que era, e médium poderosíssimo, inclusive com a mediunidade tanto de efeitos físicos quanto intelectuais, num processo lindo ali, num fenômeno, não é, espirítico extraordinário, que foi da piropneumatografia, né, que ele recebe a escrita, na verdade, direta pelo fogo, né, porque não tinha o lápis, não era o grafite, não era a caneta, nem a bic, muito menos azul, não é isso, Zola? Então, foi materializada aquelas letras nas tábuas de pedras. Então, foram o quê? Foram esculpidas. Jesus pega daqueles 10 mandamentos e resume em 2, falando amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, e amar ao próximo como a nós mesmos. E ele ainda nos deixa um outro mandamento, se a gente tivesse qualquer dúvida, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, Cristo sempre esteve conosco, não só no período em que ele presenciou aqui entre nós a sua própria mensagem, não no momento, né, com intermediários, mas diretamente através dele, e também depois continuou estando conosco através de outros, né, missionários, profetas, enfim, e hoje está a mancheias aí, espalhada a sua mensagem graças a denodados trabalhadores, e o Espiritismo, indubitavelmente, é um desses representantes da vontade de Jesus, trazendo Deus como Pai de amor e de misericórdia. Sabe, Geraldo, eu lia no livro Seara do Mestre, de Vinícius, e o Vinícius, se eu não me engano, a lição 4 ou 5 do livro, que a minha memória para isso não é das melhores, ele vai escrever uma mensagem, um artigo, um texto sobre considerações do Natal. E lá na frente ele vai fazer algo que vai mostrando o caráter universal da presença de Jesus sobre o planeta. Porque às vezes nós temos um olhar ocidental do mundo, né? Nós às vezes olhamos o planeta Terra pelo aspecto do cristianismo, né? Como se ele fosse o lado ocidental. Mas nós temos o lado oriental, nós temos outras crenças que também trazem a sua mensagem, mas elas não são especificamente dizendo cristãs, mas trazem uma mensagem, trazem uma proposta, né? Nós precisamos abrir essa expectativa mais universalista, esse olhar mais amplo, uma vez que nós espíritas falamos que a vida continua, que a nossa pátria é a pátria espiritual, né? Então, assim, como dar esse olhar universal de Jesus? Como entender isto? Aonde que ele dá para que a gente reflita um pouco e tirando esse lado do meu Jesus, do meu Deus,
algo assim meio de posse. Exato. Nós vemos, é tão interessante, né? A gente aprende na doutrina espírita que há revelação quando há verdade. Então, só há revelação quando há verdade. E a verdade, ela vem de Deus, ela é absoluta. O que é relativo é a nossa capacidade de entender a verdade. Por isso, a sua revelação também se dá de maneira gradativa, se dá aos poucos. Porque imagina se viesse a verdade toda de uma vez, nós não teríamos condições de entendê-la, não é? Então, ela vem aos poucos. Mas como ela é de Deus, ela é absoluta. A nossa capacidade de entender que é relativa. E nessa relatividade, a revelação vai se tornando mostrada a nós, aos povos, aos poucos, gradativamente, na medida em que nós temos condições de compreendê-la. Por isso que nada vem fora do tempo, tudo tem o seu tempo certo. E, evidentemente, de acordo com os costumes, com as culturas dos diversos povos e de cada época, a revelação ela se reveste de determinada até simbologia, de determinadas características, para que possa naturalmente se aproximar daquele povo a quem ela se dirige. A mensagem de Jesus ela é universal, é universalista, porque ela é a verdade. E a verdade ela é atemporal. Ela não é uma verdade de ontem apenas e se ultrapassa com o tempo. Ela não é só uma verdade do presente, né, que não foi no passado e deixará de ser no futuro. E ela não é só uma verdade que será daqui a algum tempo. Ela é uma verdade eterna. É sempre. E por isso atemporal. A verdade, ela vale para todos os tempos. Por isso que a gente aprende no Espiritismo que a fé inabalável só é aquela que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Está aí esse legado maravilhoso que Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, nos deixa, da chamada fé raciocinada. É preciso distinguir, é preciso discernir. Por isso que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência, para a gente poder entender o que é certo ou errado, o bem e o mal, e fazer a melhor escolha, utilizando o nosso livre-arbítrio, a potencialidade da nossa vontade para fazer sempre o melhor. E o Cristo esteve sempre presente através desses diversos missionários, como a gente vai ver a expressão tão clara, né, Zola, de Emmanuel em A Caminho da Luz. Todos esses missionários do Oriente, né, da Ásia, de todos os continentes do nosso abençoado planeta que nos serve de morada, todos eles trouxeram também esta mesma verdade trazida por Jesus. Porque por detrás de todo essa arquitetura informacional está o próprio Cristo. Porque ele é o governador espiritual da Terra, ele é o nosso mestre, ele é o nosso Senhor. E ele se utilizou de outros, inclusive, instrumentos bem afinados, inclusive, de acordo com as características, peculiaridades, para trazer esta verdade. E cada um recebeu de acordo com as suas condições, não é isso? Mas a verdade, ela precisa continuar sendo revelada, por quê? Porque, embora esteja escrita na nossa consciência a lei de Deus, né, Zola, a gente acaba esquecendo. Parece que a gente agora está meio esquecido de novo, né, das leis divinas, das leis morais. E aí, nós estamos com a memória meio curta, né? Exato, aí tem esse momento, né, Zola, trazer esse despertamento, é muito propício, um momento assim que evoca a presença do Cristo, seus ensinamentos, essas virtudes todas, para realmente a gente buscar um caminho, né, de felicidade, de uma justiça social, de uma integração inclusiva, né, com o próximo, para nos entender assim como irmãos, sem preconceitos, né? A gente enfrenta tantas dificuldades ainda. Então o Natal é evocativo dessa esperança, né? Que a gente busca sempre uma melhoria. E estamos a caminho dessa melhoria, com certeza. Eu vou te fazer pedir uma reflexão sua, né? Porque o programa Visão Espírita, ele é para o espírita e o não espírita. E aí eu te pergunto, o espírita comemora Natal? Espírita monta árvore de Natal? Espírita monta presépio, põe luz em casa, decora? Espírita tem ceia de Natal? Como é que o espírita se posiciona nisso tudo?
Olha como é interessante, né? Assim como a gente tem aquele momento da Páscoa, né, em que, dado circunstância, aparece o coelhinho, não é? Com seus ovos de chocolate, enfim, a gente tem também o Natal revestido dessas, digamos, simbologias, um tanto quanto comerciais, não é? Quanto a evocação simbólica, né? E você tem o Papai Noel, né? A figura do Papai Noel, e às vezes a figura do Cristo é trocado pelo Papai Noel. Você tem, por exemplo, as imagens na simbologia do próprio presépio, que tudo tem uma história que é muito bonita, inclusive, não é? A história do presépio, por exemplo, conta que se foi o próprio Francisco de Assis, né, para poder contar a história de Jesus. Então, pegava os bonequinhos e tudo, e ali colocava, e foi essa questão, né, de que apareceu a história do presépio. E tem o seu significado, a sua simbologia, a sua importância. Mas, assim, nós espíritas comemoramos o Natal. A gente entende que Natal, Zola, é todo dia. Natal deveria ser todo dia da nossa existência. Porque Natal significa a presença de Jesus no nosso coração, na nossa intimidade. Você sabe que eu estava lendo, nesta nós estávamos fazendo um estudo sobre o Natal. A pergunta que fica é: quando será o nosso Natal? Quando será que nós vamos poder fazer a anunciação, a citação de Lucas, né? Quando é que isto vai acontecer, né? Para alguns espíritos históricos, né? Para Francisco de Assis foi o dia que ele deixou na praça toda a história, todos os bens dele. Ali Jesus nasceu para ele, né? Exato. Então, a questão que nós queremos trazer nesse programa especial de Natal é possível um Natal para a sociedade se ele não começar pelo individual? Olha, é uma boa reflexão, não é? Se nós abrimos as portas do nosso coração para receber a visita de Jesus, que é sempre bem-vinda, nós estamos, assim, sendo abrigados, sendo protegidos, e também estamos numa excelente presença. Mas a presença do Cristo na nossa vida, ela se dá através das oportunidades que nós temos de fazer o bem ao semelhante. Então, há você citou Pedro de Camargo, né, Vinícius, o educador emérito, né, que escrevia com tanta facilidade, tão gostoso, tão didático, né? Ele faz exatamente essa pergunta: Jesus nasceu, né? Quando? Quando é que Jesus nasceu? E aí ele vai citando, né, os personagens, enfim, quando é que nasceu Jesus, né, para Pedro, para Paulo, para Madalena, para Zaqueu, vai contando. Isso é tão interessante, porque cada um de nós deve ter o seu momento, esse momento da anunciação, né, de realmente recepcionar o Cristo na intimidade do coração. Isso pode ser todos os dias, por isso que a gente aprende, todo dia ao acordar, a nossa primeira ação deve ser uma prece de agradecimento, por nós termos, né, a oportunidade de um novo dia, de um recomeço, tantas coisas que a gente pode fazer. E Jesus nos enseja isso, como esse co-criador do planeta Terra com Deus, ele que nos dá essa oportunidade, como o irmão mais velho, vai mostrando o caminho, né? E a gente deve aproveitar. Então, o Natal deveria para nós ter um significado realmente diário. Claro que o mês de dezembro é evocativo de uma presença espiritual mais intensa, não porque os espíritos, os anjos da guarda, os espíritos protetores não nos assistem cotidianamente. É que nesse período nós estamos mais abertos, nos tornamos mais propícios, digamos assim, para essa conexão, para essa afinidade, para estabelecer essa sintonia com a espiritualidade superior. E aí sim vem a evocação do bem, do amor, da paz, da fraternidade. São todos esses sentimentos e virtudes que o Natal nos evoca e que a gente deve alimentar de fato para nós sairmos do ódio, né, desse sentimento, desse discurso da ira, da pandemia, para a gente se envolver de fato num amor verdadeiro, para a gente sair de um ambiente de guerra, para a gente buscar a paz, para a gente, de repente, assim, sair desse ambiente egoísta que nós vamos criando, às vezes, só dentro do nosso interesse, para a gente enxergar, né, o outro, pelo altruísmo, a alteridade, compreender que o outro existe, que o outro é nosso irmão, e que, sendo filho do mesmo pai, nós todos constituímos uma só família. Então, Jesus nos convida e nos convoca a esse amor ao próximo. Tanto é que na simbologia também de Humberto de Campos, o irmão X, né,
A gente tem aquela visita do Cristo, Pedro preparando, lembra, Cisola? Preparando o ambiente, porque Jesus iria visitá-lo. E aí de manhã ele tem a visita ali, né, de uma personalidade que ele não queria muito receber, porque o Cristo ia chegar, de repente um indivíduo que estava embriagado, né? Aí, de repente, à tardinha era um mendigo que lhe aparece, e ele falou, não, mas eu vou receber Jesus. E à noitinha era uma meretriz, né, uma prostituta que estava aparecendo. Eu falei, nossa, eu jamais poderia ser confundido, imagina. E ele, então, alija esses três, né, personagens ao longo do dia, e vai chegando à meia-noite, nada dele receber a visita do Cristo, e ele faz uma prece assim, já meio desolado, ao Senhor e tal, e o Senhor aparece para ele, oh, mas Senhor, eu preparei minha casa para receber, o Senhor não apareceu. Ele falou, como não, Pedro? Eu estive batendo a sua porta hoje por 3 vezes, nas 3 vezes você me recusou. Então, toda vez que a gente vê um irmão nosso, né, em necessidade maior do que a nossa, se bater na porta, a porta do coração, da intimidade, a porta do lar, não é? Na rua, onde nós estivermos, não deixemos de assistir, porque realmente é a oportunidade que Jesus está nos concedendo de nós fazermos o bem, lembrando da sua mensagem. Toda vez que a gente fizer um destes pequeninos, né, é a ele que nós estaremos fazendo. Até essa misericórdia, né, Zola? O Cristo nos coloca com esse acolhimento, com essa bondade que tem no seu coração, para que a gente possa ser também instrumento desse bem, né? Representando a vontade de Deus através das nossas próprias ações. E a gente precisa lembrar, né, da importância de viver cada dia a mensagem que o Cristo nos trouxe, sobretudo nesses momentos de provas desafiadoras que nós estamos vivendo, verdadeiras provas de fogo, porque a travessia do momento com essa pandemia é uma travessia desafiadora, é um momento de provação coletiva mundial, em que cada um tem que dar o seu testemunho pessoal, intransferível, começa em cada um. Começa em cada um, Zola, para poder constituir, conforme você estava falando, a sociedade, a comunidade. Nós temos que ser aqueles que vamos dar o exemplo e fazer a nossa parte. Geraldo, esse programa especial de Natal está chegando ao término. E já te agradecendo por essa maravilha, por esses argumentos, por essa fala envolvente, eu vou pedir que você deixe uma mensagem de Natal, né, para que a gente encerre esse programa Visão Espírita Especial de Natal com a sua mensagem. Por favor, Geraldo. Olha, Natal nos lembra nascimento. É o nascimento do Cristo na sua simbologia e é o nascimento e renascimento de cada um de nós, na oportunidade que a vida nos enseja diariamente. Natal nos lembra amor, o amor ao próximo, o amor a Deus, o amor a nós mesmos. Natal nos lembra tolerância, nesse momento tão difícil em que a gente vive, a necessidade de nós sermos tolerantes, indulgentes, respeitarmos, reconhecermos os direitos do outro, sem realmente termos julgamentos, preconceitos, mas abertos para receber todos e cada um na sua forma, na sua própria condição. Natal nos lembra a alteridade, altruísmo, que é o amor em ação, a caridade que nós devemos empreender nas nossas ações, nas nossas palavras, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, diariamente, fazer o bem ao nosso próximo. E Natal também é libertação, a oportunidade da gente se libertar dos nossos equívocos, dos nossos erros, das nossas amarras ainda lá do passado infeliz, e agora sim abrirmos os braços para irmos ao encontro de Jesus e poder receber esse abraço tão acolhedor e podermos nos reconhecer como irmãos do Cristo e filhos de Deus, para um novo mundo que a gente começa a construir a partir de agora, implantando o reino dos céus no coração de cada um de nós. Então, Natal, que seja um motivo de esperança, de paz, de solidariedade e de amor. Obrigado, Geraldo, amigo telespectador. Um feliz Jesus na sua vida neste Natal. Até o próximo Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro.
América Chaves Seguros e Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.